professor João Luiz, prontos para mais uma aula aí. Hoje o nosso tema vai ser física e vamos tratar um pouco hoje sobre o tema dilatação linear. É uma matéria relativamente tranquila e nós vamos tentar entendê-la agora. Vamos aí para algumas definições. O que seria dilatação linear? Quando ela ocorre, na verdade? Ocorre quando um corpo sofre expansão, né? Quando o corpo, metaforicamente falando, ele aumenta de tamanho. Porém, isso aqui é muito importante, ó, em uma única dimensão. Ele não pode aumentar para os lados e para cima ao mesmo tempo, ou para frente e para baixo. Ele vai aumentar em apenas uma dimensão, expandir em apenas uma dimensão. Vou colocar aqui para vocês um fio de metal, para vocês terem uma ideia de como isso aí ocorre. Tá aí o fio, ó. Esse fio aqui, o crescimento dele vai ser nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um fio aqui com um tamanho inicial. Esse L0 aqui significa que é uma situação inicial, tá, gente? Então ele vem até aqui. Com o passar do tempo ele vai crescer esse tamanho aqui, que está sobre as setas, e aqui embaixo ele já está no seu tamanho final. O L sem o zerinho significa que ele já está no tamanho final. O que acontece? Esse tamanho que cresceu aqui, dessa primeira barrinha vermelha para essa segunda, se chama de dilatação. É o tamanho que essa barrinha cresceu. Então, de que depende aí a dilatação desse fio de metal? Por que eu estou falando fio de metal, gente? Porque ele pode ser de qualquer material, tá? Eu coloquei de metal aqui para dar um exemplo. Então vamos lá, ó. Essa dilatação ela depende da substância da qual é feita o fio. Por exemplo, se o fio é de alumínio, se o fio é de cobre, se o fio é de ouro, tá? Ou seja, esse tamanho aqui, essa dilatação aqui, ela vai depender do que esse material é feito, de que esse fio é feito. O exercício tem que me dar essa informação, senão eu não vou conseguir resolver, tá? Outra coisa também da qual depende essa dilatação aqui é da variação de temperatura que esse material vai sofrer. Ou seja, se esse fio sofrer uma temperatura, for exposto a uma temperatura N, ele vai crescer, ele vai expandir N. Mas se a temperatura for 2N, ele vai expandir um pouco mais. Não quer dizer que ele vai expandir 2N também, tá? Mas vai ser um pouco maior a expansão. E por fim, depende desse comprimento inicial. Ou seja, para eu saber esse tamanho aqui que cresceu, em relação a esse, eu vou ter que saber esse comprimento inicial aqui, ó, que é esse L0. Tá ok? Vamos aqui para outra lâmina. Para calcular isso, eu tenho uma coisa que a gente chama de equação da dilatação linear. Tá ela aí, ó. Essa é a equação de dilatação linear. A dilatação linear, ela vai ser o tamanho inicial, né, do fio, vezes o seu coeficiente de dilatação linear, vezes a sua variação de temperatura. Entendeu? Essa aqui é a equação da dilatação. Tá aqui, ó, vamos entender um pouco melhor isso aí. Eu tenho inicialmente uma barra, tá? E essa barra está a uma temperatura inicial qualquer. Então, a uma temperatura inicial qualquer, essa barra tem aqui um comprimento inicial, L0, tá? Isso aqui é uma situação inicial. Num segundo momento, eu tenho aqui uma temperatura final, que é
a temperatura inicial, mais o quanto que essa temperatura aumentou. Então essa barra vai expandir, que é esse tamanhozinho mais claro aqui, hipoteticamente falando, e vai atingir o que? Um comprimento L. L0 é inicial e L é final. Vou colocar a insígnia aí para vocês. Esse ΔL aqui é o comprimento do fio, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial, tá? O L0, como eu já falei para vocês, é o comprimento inicial. Esse alfa aqui, gente, ele é super importante para que nós entendamos isso aqui, tá? Esse alfa aqui, ele significa o coeficiente de dilatação, ou seja, uma característica peculiar da substância. Se isso aqui for um fio e ele for de cobre, o valor desse alfa é 1, se for de alumínio é outro, se for de ferro é outro e por aí vai. Ele também tem uma unidade, tá? A sua unidade é o grau Celsius elevado a -1. E por fim, nós temos aqui o ΔT, que é a variação de temperatura, onde a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Sempre vai ter essa característica aí. Galerinha, na próxima aula, já vamos resolver uma questão dessa aí, para vocês verem que não tem mistério não. Das dilatações, essa aí é uma das mais fáceis que tem, tá? Eu espero que vocês caprichem aí nos estudos, revisem tudo que foi explicado, leiam algumas vezes, para que vocês consigam se dar bem na matéria aí, valeu? Bons estudos para vocês e fui!